Meus amigos do Vale do Ribeira, eu convidei a vereadora Sandra Kennedy para o bate-papo aqui na 99, porque há alguns assuntos muito interessantes, inclusive um projeto de lei de autoria da vereadora, projeto 9/23, que foi aprovado anteontem, na segunda-feira. E ela vai comentar conosco esse projeto de lei, que é muito interessante, e outros projetos também, e outros temas aí de interesse da população. Bom dia, vereadora. Bom dia, doutor Cristiano, toda a sua equipe e também um bom dia para todos que estão nos acompanhando. Agradeço a oportunidade. O projeto que aprovamos agora nessa segunda-feira, ele tem o apelido de Parada Segura. É um projeto que nos garante o direito, como mulheres, pessoas com deficiência e também população LGBTQIA+, além dos idosos que já têm esse direito garantido, nos garante descer do ônibus, parar fora do ponto de ônibus convencional, ou seja, pré-definido. Então, a partir do momento que o prefeito sancionar essa lei, nós teremos esse direito de parar em algum lugar que nos dê mais segurança, porque depois de 21h30, importante, depois de 21h30, nós podemos solicitar o motorista parar em local, claro, que permita a segurança no trânsito, mas que também nos permita lugar mais iluminado, com maior movimentação de pessoas, porque nós mulheres sabemos o quanto somos vulneráveis à cidade mal iluminada, mesmo por causa do horário, poucas pessoas na rua, e dependendo do lugar que a gente desce, ou a pessoa com deficiência, ou idoso, repetindo, ou pessoas LGBTQIA+, que é uma das maiores vítimas de violência no nosso país, nós vamos ter esse direito. Eu falo sobre isso, doutor Cristiano, porque aquilo que nós pudemos fazer foi um conjunto de leis que propus em alusão ao mês do Dia Internacional da Mulher. Mas eu faço questão de deixar registrado aqui que o foco principal, a preocupação principal de nós vereadores, né, não só do meu mandato, é melhorar o serviço público de transporte na cidade de Registro. Está muito ruim. Está muito ruim porque passamos, depois, pela primeira vez na história, a dar recurso próprio da prefeitura para garantir o serviço da empresa, portanto, subsídio. Não é pouco, mas a empresa faz aquilo que está definido. Que está no contrato, ela cumpre o contrato. Então, assim, eu quero dizer à população que nós sabemos, e eu tenho me dedicado demais, a área rural não tem ônibus no final de semana. A área rural temos, como eu sempre digo, faço algumas reuniões na área rural, falo assim, pois é, dona Sandra, a senhora trouxe tantas escolas para cá, o Instituto Federal, o Senac e meus filhos não têm como estudar, porque não tem o transporte noturno. Então, final de semana, à noite, as instituições de ensino, eu tenho dialogado bastante com elas, estão com um enorme problema na média. Agora, já levei ao prefeito, os alunos têm que sair mais cedo das aulas, porque não conciliam os horários de ônibus para eles voltarem para casa. Vai acontecer, vai ampliar esse problema o ano que vem. Quem sabe até o segundo semestre com a Unesp, porque já vai passar a ter aulas lá no campus. O prefeito sinalizou, quando eu estive no gabinete tratando desse assunto, que vai buscar um ônibus exclusivo, o que a gente espera muito que aconteça para os estudantes do Instituto Federal e da Unesp, um ônibus, uma linha só universitária. Não é possível, depois de lutarmos tanto para criar o polo de educação, a gente não ter, aqui em Registro, a gente não ter o transporte garantido. Então, deixo esse registro. Estou muito feliz com a aprovação do projeto Parada Segura, mas tenho clareza e nosso mandato se dedica a isso, a lutar para que o transporte público ofereça melhores horários e melhor serviço para a população. Lembrando, desculpa. Não, é um problema de gestão, né, vereadora? De gestão. E nós esperamos muito que agora em julho, doutor Cristiano, dia 25 de julho, vence a lei que garantiu esse subsídio. Então eu peço aqui publicamente à prefeitura, ao senhor prefeito Nilton Hirota, que abra um debate, que faça audiência pública, que ouça a população para adequar os horários. Adequar os horários, ampliar. Vamos fazer esforço, mesmo que tenha que pagar mais, por que está tendo que pagar agora? Porque caiu, de fato, o número de usuários da empresa. Isso é fato, isso aconteceu no Brasil todo. Ok, nós estamos aprovando um subsídio, ou seja, recurso do orçamento da prefeitura para compensar as perdas da empresa, mas não adianta pagar se não tem um trabalho adequado. Repito, sofre mais a área rural, os estudantes e também a sobrecarga de horário. Muitos horários que as pessoas sofrem, muita gente, né, no mesmo ônibus. Vereadora, superlotação. Vamos bater papo agora sobre um assunto que eu sei que é uma das prioridades suas, sua área, saúde.
a questão da atenção especializada. Pois é, doutor Cristiano, é um nó bastante grande, mas quando a gente olha um copo, dá para olhar pelo vazio, lado cheio. Eu quero começar pelo lado cheio, falando de uma solução em curso e depois falar do problema local. A solução em curso é que, de alguns anos para cá, com os cortes enormes que o SUS teve nos últimos 4 anos, muito forte. Qualquer pessoa pode pesquisar e ver que foram, esse ano, para 2023, estava uma previsão de 53% de corte no orçamento da saúde proposto pelo governo anterior. Bom, este contexto não podia ser diferente, levou a um problema grande, que é o represamento, há muita gente nas filas. Então, o cidadão e a cidadã que usa o SUS espera muitas vezes mais de ano para conseguir uma cirurgia, um exame ou uma consulta com especialista de várias áreas. O que está em andamento? Primeira decisão do governo estadual e federal, os dois ainda bem que estão atentos para isso, foi publicar portarias, enfim, desencadear um processo para reduzir as filas. Então, hoje, inclusive, está acontecendo uma reunião, ou deve acontecer no seu horário, entre os secretários municipais, vai fechar o plano da região para mandar para o governo federal. O governo federal, para liberar o recurso, precisa que mande o plano e assim vai ter um volume grande. Só do governo federal são 600 milhões para o país e mais 160, se eu estiver enganado. Não, é isso mesmo, do governo do estado. Portanto, olhando pelo lado da solução, nós esperamos muito que a redução das filas aconteça. No entanto, e é isso que eu quero destacar aqui, que é muito grave, não adianta você ter investimento de recurso no nível municipal, não há organização do sistema de agendamento. Então, o que tem acontecido, vindo demais para o nosso mandato, eu estou assustada, é a desorganização do processo de agendar. Vou tentar ser bem simples aqui. Quando eu sou atendida lá no postinho do meu bairro, a equipe coloca no sistema municipal. E as equipes estão sobrecarregadas, mas vejo que fazem isso. Põe no sisteminha municipal, não é mais papel que vai lá do postinho para a secretaria. Chega na secretaria, me parece que o gestor, o secretário de saúde, não está percebendo que a equipe dele está sobrecarregada. Ou, outro motivo, não sei qual é, o fato é que muitas pessoas que vêm me perguntar se vai demorar o exame, que eu posso pedir, consultar para saber qual a posição que ela está na fila, a gente vai descobrir que nem inserida no sistema para ela ficar na fila ela está. É isso que eu estou focando, que uma coisa é você ter fila grande, outra coisa é a pessoa nem ter o direito de entrar na fila, ou seja, nem colocar o nome dela na fila para esperar o exame da ressonância, para esperar o médico ortopedista e assim por diante. Isso aconteceu na última semana, por exemplo, na quarta-feira, uma mulher vítima de violência, já tinha sido atendida, esse caso infelizmente aconteceu, mas há uns 3 meses atrás, na urgência ela tinha sido atendida, mas ela precisava de segmento, um otorrino, teve um machucado forte na face, enfim, no nariz. E ela aguardando e me perguntou, e eu fui até os técnicos que podem olhar no sistema e dizer qual é a posição que ela estava. Dia 8 de março, o postinho da Vila Nova inseriu o nome dela no municipal, ou seja, fez a parte dele, mas a Secretaria da Saúde não colocou, vou usar esse termo simples aqui, não a colocou na fila. O termo técnico é CDR, que é o nome do relatório, onde indica as pessoas que estão na fila. Eu estou dando esse exemplo, doutor Cristiano, para falar, óbvio que senão eu vou aqui tomar muito seu tempo, mas isto, infelizmente, é muito recorrente. É lamentável, né? Isso, eu vou dizer, mas é uma coisa pontual? Não, é uma falta de entendimento da gestão, do secretário, do diretor agora, regional, de que a saúde, o SUS é assim, vai dar a vacina até o transplante. Eles têm que, mesmo que não ofereça o transplante aqui ou a consulta especializada aqui, ele tem que fazer a gestão, ele tem que nos representar. E como eu disse na Câmara, na segunda-feira, sequer na reunião, onde os secretários da região inteira se reúnem para dizer a nossa fila maior está aqui, a nossa fila maior está na outra especialidade, ou seja, reivindicado do governo do estado que melhore a oferta, nem isso a gente observa que acontece. Então, estou muito feliz de poder estar trazendo aqui esse problema, porque eu sei que eu estou falando em nome de muitas pessoas, mas de muitas pessoas, que se revoltam, a palavra saiu de forma espontânea, mas é essa mesmo, se revoltam por sequer
estar na fila aguardando e vai descobrir às vezes um ano Não depois, está nem na 9 meses. fila, no fim, Nem na na verdade. Nem na fila. É isso, doutor Vereadora, Cristiano. como é que está a situação do Mais Médicos, se o governo voltou a implantar, que é um programa de sucesso? Como é que o Vale recebeu Mais Médicos? Vai ter médico para a nossa região? Como é que é a história? Muito bacana, um projeto muito importante de ter voltado, e essa primeira fase, o prazo é hoje, 25 de abril, desculpa, ontem foi 25 de abril, e que a gente, prazo para o município solicitar. Esse primeiro momento, o Ministério pegou os médicos que faltavam e disponibilizou. Então, na região são 9, em registro são 2 médicos, e com isso a gente espera que a gente não sofra mais por falta de médicos lá na ponta, lá na atenção básica, que é fundamental. Quer dizer, nós vamos ter 2 médicos do Mais Médicos para registro e 7 para a nossa região. Primeira etapa, né? Somando tudo, creio que são 9 tudo, isto. 9. Exato. Tem médico para Iguape, tem médicos, são vários médicos que aqui na nossa região, Barra do Turvo 2, Cananéia 2, Pariquera-Açu 2, Iguape 2, Juquiá 1, e nós aqui com 2 médicos. Como eu disse, o governo pega o cadastro e vê onde é que está faltando e disponibilizou. Já dá uma aliviada, né? Muito grande, muito grande. Bom, agora vamos falar sobre um assunto, vereador, tomando o seu tempo aqui, um assunto muito interessante, importante, bom que o ouvinte preste atenção. Como é que é a história da tarifa residencial vulnerável na Sabesp? O que é isso? Doutor Cristiano, é um avanço importante que nós tivemos em criar, nós que eu digo porque é representante popular, dentro de alguma comissão, na Arcesp. A Arcesp é uma região, o senhor sabe disso, mas para quem está nos ouvindo, é uma agência que cria as regras para as tarifas. Então, em 2021, a resolução previu uma nova tarifa. Não é a tarifa social que nós estamos falando agora, como o senhor bem disse, residencial vulnerável. Um nome um pouquinho complicado, mas para dizer o quê? Que ela garante um desconto muito maior para os mais pobres. Para as famílias que têm renda per capita de R$ 218, que infelizmente aqui em registro chega a quase 4.000 famílias. Então, aquelas, repetindo, que têm renda até R$ 218 por pessoa da casa, elas terão direito a essa tarifa residencial vulnerável. E hoje já são 1.280 famílias atendidas. Mas podemos multiplicar por 4. E por que não chegamos lá? Você não precisa, você que estiver nos ouvindo e estiver nessa faixa de renda, você não precisa fazer solicitação, é automático. No entanto, se o CAD único, seu cadastro está em nome do seu esposo e a água está no seu nome, é isso que não está acontecendo, a conciliação dos cadastros, e as pessoas estão perdendo essa oportunidade. Oportunidade de um desconto enorme. Eu vou dar um exemplo aqui, uma tarifa de R$ 110, ela vai cair para R$ 32, R$ 33 com esse enquadramento nessa faixa de renda. Portanto, é muito significativo para quem hoje multiplicar por 12 meses dá uma quantia considerável. E pensar que a família tem uma renda de 218, hoje está pesando bastante a tarifa de água, considerando, né, o empobrecimento da população decorrente aí da pandemia e da crise econômica dos últimos anos. Então, eu repito, não é aquela tarifa social, pouca gente consegue acessar a social, porque os critérios são mais complexos, mas essa é para ser automático. Então, você que está nos ouvindo, fique atento. Se o seu CAD único tiver no nome do seu marido, ou vice-versa, tem que ser do mesmo nome, o CAD único e a conta da água. Com isso, vai acontecer a redução enorme na sua conta de água de forma automática. E você pode procurar, já conversei com o gerente da Sabesp, tanto a gerência aqui, quanto o CAD único para fazer esse movimento de conciliação. Vereador, aproveitando a sua presença aqui, queria uma opinião sua. O atual governador Tarcísio de Freitas está num processo aí de privatização da Sabesp. Qual que é a sua posição com relação a essa vontade do governador? Esse tema que nós acabamos de falar, uma tarifa tão baixa para a população mais pobre, jamais teria numa privatização, ou seja, numa empresa jamais praticaria esse tipo de subsídio.
O Vale do Ribeira, nós temos municípios pequenos que um compensa o outro, que é o subsídio cruzado que eles falam. Com uma empresa, imagina, jamais nós vamos ter isso. Nós só temos a perder com a privatização da Sabesp. É um patrimônio de São Paulo. A água é um bem público, é um direito que nós temos. Na medida em que você privatiza, os interesses serão outros. Serão outros quais seriam? Menos investimentos, obviamente, e tarifa mais cara. Ninguém quer investir mais, porque quanto mais investimento, menos o seu lucro, qualquer um sabe disso, e nós temos investimentos importantes a fazer. Quem está vendo aqui em Registro, por exemplo, a falta de água no Paulistano, na região do Jardim Paraná, toda a região do nosso teto, está faltando demais, mas por quê? Houve um crescimento imobiliário grande. Estive agora recentemente reunida também com o gerente da Sabesp, está me falando de investimentos aí no prazo de 3 a 4 anos para resolver de vez. Por hora eles estão fazendo alguns investimentos mais paliativos. E com uma empresa, como que nós vamos ter segurança de investimentos dessa natureza? Porque eles querem pegar, como a gente fala, o filé mignon, né? Aquilo que já está dando lucro, aquilo que já está resolvido. Nós não podemos deixar isso acontecer. O senhor sabe, melhor que eu, tenho certeza, que países que privatizaram voltaram atrás. Estados que privatizaram estão voltando atrás. O Rio de Janeiro está uma bagunça com a privatização. Alagoas está uma bagunça com a privatização. A tarifa aumentou e o serviço piorou. É a dualidade. Exatamente. Nós temos aqui em São Paulo que fazer uma resistência, e esse é um movimento que toda a população, todos nós temos que nos juntar. Ninguém ganha com isso a não ser o capital privado. Não há ganho para o cidadão, não há ganho para o próprio estado de São Paulo, porque nós vamos ter uma precarização, em outras palavras, uma baixa na qualidade. Com aqui não estou dizendo, preciso falar, porque a população vai me puxar a orelha, porque quantas reclamações chegam para mim em relação à Sabesp? Verdade, falta água, enfim, nós estamos, não estou dizendo que é ótima a Sabesp, mas nós temos que entender que temos que reivindicar melhorias e não entregar na mão do capital privado, que vai doer no bolso e na qualidade. Bem, eu agradeço muito a presença da vereadora Sandra Kennedy aqui. Nos próximos dias vou convidá-la, um assunto também aí interessante, que vou consultá-la, fazer uma matéria sobre o problema da saúde, que é a área especializada dela, e agradecendo e parabenizando aí por esse projeto de lei, o 9/2023, que o pessoal vai ter condição de parar depois onde quiser, não precisa parar no ponto, é uma segurança, e por ter abordado essas questões, como por exemplo o transporte de alunos, pessoal que à noite tem pouca oferta de coletivo. Vereadora, microfones da 99 para suas despedidas. Muito obrigada, doutor Cristiano. Peço licença só para destacar que esse projeto de lei, que eu considero importante, porque atende a população mais pobre da água, nós fizemos uma lei municipal pedindo para a prefeitura divulgar, colocar no site. E se eu não estivesse tendo essa oportunidade que o senhor está me dando agora, eu acredito que muita gente não saberia sobre esse direito. E infelizmente a lei não foi cumprida. Olha, no site não tem nenhuma campanha, nenhum processo de campanha informativa. Portanto, agradeço a oportunidade. E, de forma geral, agradeço muito de estar aqui podendo falar com a população, deixar um abraço especial às mulheres, que esse projeto de lei 09 foi muito focado aí no mês das mulheres. Precisamos e estamos com várias ações enfrentando a violência contra a mulher, entre eles criando um observatório aqui em diálogo com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com a Saúde Estadual e Municipal. Estamos construindo uma lei para que Registro tenha um observatório de violência contra a mulher. Só daqueles casos que chegam à saúde é uma média de 100 casos por ano e que não é fácil enfrentarmos isso. E o senhor sabe, se deixa o microfone aberto eu falo mais do que o senhor me permitiu, quer deixar agora um abraço. Vai voltar nos próximos dias para ter outros assuntos que eu quero também que a senhora comente, mas desde já lhe agradeço a presença aqui hoje e fica o compromisso de alguns dias voltarmos para abordar outros assuntos na área da saúde. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço os ouvintes.